O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Antes de tudo, caríssimos irmãos, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia. Domus Dei et Porta Coeli. E de modo especial nós queremos acolher a todos vós que nos acompanhais pela Rede Nazaré de televisão e pela rádio web Basílica de Nazaré. Caríssimos, esta semana nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar na leitura do Evangelho, na liturgia diária da missa, desde segunda e veremos até sábado, o capítulo 6 do Evangelho de São João. Esse capítulo, aliás, um capítulo riquíssimo e longo, quase 70 versículos, se não me falha a memória. E nesse capítulo 6, esse capítulo 6 do Evangelho de João, nós vamos ver do versículo 1 ao 15º a multiplicação dos pães. A partir do versículo 16 até o 21º, Jesus que anda sobre as águas. E do 22 em diante é o chamado discurso do pão da vida. E um verbo muito usado por Jesus neste Evangelho é o verbo crer. Crer. Se você acompanha a liturgia diária da missa, você deve ter percebido isso. Jesus insiste muito nesse ponto. E quando ele apresenta-se como pão vivo descido do céu, que ele vai dizer aos judeus que eles têm que comer este pão, senão não serão salvos, não ganharão a vida eterna, eles vão resistir, eles vão se escandalizar. É interessante que essa passagem do pão do céu, ela faz com que aqueles que insistem, muitas vezes numa interpretação, digamos assim, ipsis literis, ou seja, ao pé da letra, de outros textos do Evangelho, quando chega nessa passagem do pão da vida, diz que Jesus está falando em metáfora. Se recusam a aceitar o que Jesus está dizendo. Que o seu corpo é verdadeira comida e verdadeira bebida.
é o seu sangue. E que quem não comer e não beber, não se salvará. Não, aqui ele está usando uma figura, é metáfora, nada disso. Este texto é um dos mais incisivos de Jesus. E tanto que amanhã nós vamos ver, ou depois, que muitos discípulos não quiseram acolher, não quiseram crer que ele era o pão da vida, e se retiraram, disseram: não, essa tua linguagem é muito dura. E ele: não vai, não, gente, vocês querem ir também? Não, mas não é assim não, não é desse jeito não, eu estou só brincando, eu estou só usando metáfora. Não, nada disso. Jesus vai insistir: eu sou o pão da vida. E quando ele diz lá na última ceia: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não é metáfora, é factual, é real. É Jesus que se dá em alimento para nós, na Sagrada Eucaristia. Todo inteiro, divindade e humanidade, corpo e alma. Ele mesmo diz: a minha carne é uma verdadeira bebida, e a minha carne é uma verdadeira comida, e o meu sangue é uma verdadeira bebida. A Eucaristia é o sacrifício do Cordeiro de Deus. Lá na cruz foi de modo cruento. Sobre os altares, na Santa Missa, se dá de modo incruento, de modo a não ferir os sentidos humanos. E Jesus se faz palatável, se dá sobre a espécie do pão e do vinho. Palatável, agradável ao nosso paladar, aos nossos sentidos. A beleza do rito eucarístico encanta os nossos olhos. As palavras da instituição desafiam a nossa inteligência, aguçam o nosso desejo de conhecer Jesus. E quando ele fala comer, o que significa comer? Comer é o meio pelo qual nós pegamos uma determinada substância e a ingerimos, e a processamos, e a absorvemos. É isso que é comer e beber. Exemplo: nós precisamos de ferro. Nós precisamos comer ferro. Ora, se você for lá na mina de ferro e pegar o ferro em estado bruto, o nosso organismo não vai conseguir processar. Então, olha a maravilha que Deus fez. Como é que Ele fez para que nós pudéssemos absorver ferro para o nosso corpo? Através das plantas e dos animais, através do feijão. Feijão. A pessoa está com anemia, está com falta de ferro. O que é que a gente dá para ela? O que é que os médicos passam? Feijão. Feijão, que é rico em ferro. Então nós comemos o feijão, o nosso corpo processa o feijão e extrai o ferro. Isso é física, isso é química. Está vendo? Um bom aluno de sétima, de oitava série, de nona série, que é atento na matéria de física e de química, entende este processo. Então Jesus se dá em alimento para nos fortalecer. E na palavra e no pão Ele se dá a nós. Veja, Jesus, a sua palavra é ato. A nossa muitas vezes não é.
A palavra de Deus, ela é palavra e ato. Teoria e prática, uma coisa só. Por isso que lá no Gênesis está escrito: Fiat lux, e a luz se fez. Se eu e vocês aqui, se o eleitorado do Pará se reunir, fizer um plebiscito e decidir: vamos colocar luz em todos os municípios do estado do Pará a baixo custo. Lindo, não é? Maravilhoso. Mas com toda a boa vontade, com todo o empenho, com toda a mão de obra, e se tudo correr bem, e tudo for bem administrado, talvez isso leve no mínimo 2 anos. Não será palavra e ato. Então, quando Jesus diz que a sua carne é uma verdadeira comida e o seu sangue é uma verdadeira bebida, é. E ele se nos dá na Eucaristia. A Eucaristia. E para compreender minimamente isto, porque nós não podemos compreender na totalidade os mistérios de Deus. Não conseguimos nem entender porque que 2 mais 2 dá 4. Alguém consegue explicar porque quando você soma 2 mais 2 sempre dá 4? Não tem um economista, não tem um matemático, não tem um físico, não tem um químico que consiga explicar isso. Se você perguntar, ele vai dizer: só sei que é assim. Não me pergunte como é, só sei que é assim. Então, a fé vem em suplemento dos sentidos, da razão, para entender. E aí Jesus diz: crê. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá para sempre. Então o Senhor nos chama a crer, porque pela fé a nossa razão será iluminada, e aí nós poderemos dizer como Santo Agostinho, quando nos perguntarem sobre o mistério da Eucaristia: se você me perguntar, diz Santo Agostinho, eu não sei, mas se você não me perguntar, eu sei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.